E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Londrina e Cruzeiro, que se enfrentam nessa terça-feira, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da noite, no Estádio do Café em Londrina, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na liderança da competição, com 49 pontos conquistados, e o Londrina está em quinto lugar na tabela, com 33 pontos. O que torna esse jogo, obviamente, um confronto direto pelo acesso, né? Porque a gente está encarando o primeiro time fora do G4. Atualmente a nossa vantagem em relação ao próprio Londrina é de 16 pontos, e caso a gente consiga bater esse adversário, é certo que pelo menos um ponto a mais de vantagem a gente terá. Mas falando das prováveis escalações, e começando com o Londrina, dono da casa, que é treinado por um velho conhecido nosso, Adilson Batista, que poderá, caso queira, repetir a escalação da última rodada, quando eles venceram o Novo Horizontino fora de casa por 1-0. Então, um provável 11 inicial tem o goleiro Matheus Nogueira, a zaga com Simon e Vilar, lateral direito Jefferson, lateral esquerdo Alan Ruschel. No meio-campo, João Paulo e Mandaca são os volantes, o Caprini é o meio atacante pelo lado direito, o GG faz esse papel pelo lado esquerdo, e são dois centroavantes, o Gabriel Santos e o Coutinho, né, o Douglas Coutinho. E o Londrina tem uma alternativa tática interessante, porque eles podem fazer essa formação com dois centroavantes, ou com esse mesmo 11 aqui, eles podem jogar num 4-2-3-1 ou até num 4-3-3. Isso porque o GG, que muitas vezes atua como um ponta, né, um meia aberto pela esquerda aqui, que fecha a segunda linha de 4 no momento sem bola, ele também pode fazer o papel de um meia central ou até de um terceiro volante. Então, em alguns jogos, a gente vê o GG mais centralizado, com o Caprini numa ponta, o Douglas Coutinho na outra e o Gabriel Santos na referência, né? E até em algumas oportunidades, o GG e o Mandaca, que no caso era o Johnny Lucas, né, e o Mandaca como meio-campistas, o João Paulo como um primeiro volante iniciando jogadas. São formações táticas que cabem dentro dessa mesma escalação, tá? Mas normalmente o Adilson tem adotado esse esquema com dois atacantes que até se parecem um pouco fisicamente, né? São jogadores muito fortes, muito rápidos, que tem feito uma boa Série B, especialmente o Douglas Coutinho, ele que já marcou 6 gols na competição e é um candidato à lei do ex, né? Inclusive ele marca um gol contra o Cruzeiro na partida de ida no Mineirão, mas por sorte o VAR funcionou, né? Ele estava um pouquinho impedido na jogada e o gol foi invalidado. O Caprini também é um jogador que vale a pena ficar muito esperto, é um canhotinho que bate muito forte na bola, um jogador rápido, bem incisivo. O João Paulo é um veteraníssimo, jogador que tem muita qualidade na batida de bola, costuma ser inclusive o responsável pelas bolas paradas da equipe. Alan Ruschel é outro jogador que tem passagem pelo Cruzeiro, o Simon começou bem na base do Grêmio. O goleiro Matheus Nogueira eu acho muito bom goleiro com as mãos, mas tem alguns problemas no jogo com os pés. Para quem tem uma memória boa, é ele que acaba nos ajudando a vencer o jogo do primeiro turno, né? Ele dá uma escorregada no gramado ali, o Edu faz a assistência e o Luvanor marca o gol da vitória naquela ocasião. Recentemente teve um recuo para o Matheus Nogueira, ele não conseguiu dominar e o Londrina tomou um gol contra. Então é um goleiro muito bom, mas que tem uma certa dificuldade nesse fundamento, pode ser interessante para o Cruzeiro tentar pressionar essa saída de bola deles. E falando do Cruzeiro, de Paulo Pessolano, caso queira, o nosso treinador também poderá repetir a escalação da última partida, tá? Se isso acontecer, nós vamos a campo com o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Bruno Rodrigues como um ala direito, né, quase um ponta, o Bidu fazendo esse papel pela esquerda, Machado e Neto Moura como volantes. Daniel Júnior e Chay foram os meia atacantes na última partida e o Luvanor atuou no comando de ataque. O treinador Paulo Pessolano relacionou 21 jogadores para a partida, tá? Aí as principais ausências são os caras que estão no departamento médico, o William Oliveira e Rafa Silva já fazendo a transição, talvez tenham condição para o fim de semana, os alas direitos Giovani e Léo Paz, o meia João Paulo e os atacantes Jajá e Stênio devem ficar fora ainda por algum tempo, e tem a situação dos recém-contratados Wesley Gasolina e Marquinhos Cipriano, que ainda não tem condições legais de jogo, né? O nome deles ainda não apareceu no bid, o Lincoln nem foi oficialmente contratado até o momento que eu fecho esse vídeo. Mas detalhando melhor as opções no campinho, esses são os 21 jogadores, o Rafael Cabral e o Gabriel Mesquita pro gol, 5 zagueiros, né? Brock, Oliveira e Zé Ivaldo que são os titulares, mas tem o Luiz Felipe e o Wagner Leonardo, apenas o Bidu como especialista para a ala esquerda e o Rômulo
para a ala direita. Como meio-campistas, a gente tem Neto Moura, Pablo Siles, Felipe Machado, Pedro Castro, Ageu e Fernando Canezin. Canezin que também pode atuar como um meio atacante. E atacantes aí, Bruno Rodrigues, Chay, Rodolfo, Daniel Júnior, Luvanor e Edu. É uma possibilidade repetir a escalação, mas eu acho bem improvável que o Pessolano faça isso, principalmente pelo fato do Londrina atacar muito as laterais, né? Então você usar o Bruno Rodrigues como ala acabaria forçando ele a participar muito do momento defensivo e talvez não teria tanta perna para poder fazer aquela pressão alta que a gente viu no jogo passado, né? O Cruzeiro tinha muitas vezes 5 jogadores marcando a saída de bola do Tombense e o Bruno muito agressivo aqui na ponta, e muitas vezes o Zé Ivaldo saía para cobrir aqui como um lateral direito, né? Enquanto o Machado voltava aqui e afundava até como um dos zagueiros para fazer as coberturas, em alguns momentos que foi necessário, porque o Cruzeiro dominou amplamente aquele jogo. Então eu acredito que nós não teremos o Bruno Rodrigues de novo como ala, o que pode abrir espaço para a entrada do Rômulo, que é um jogador da posição. Não é nenhum absurdo se o Rômulo for titular nessa partida, e obviamente precisaria sair alguém aqui do trio ofensivo para que o Bruno Rodrigues jogue, né? Acho que o mais cotado para sair seria o Chay, até porque tomou uma pancada no último jogo, não é nada grave, mas até para fazer jus com a boa atuação e os gols marcados, né, por Bruno Rodrigues e Daniel Júnior, acho que eles começarão como titular nessa partida. Uma outra hipótese que a gente não pode descartar é que o Pessolano faça uma improvisação aqui na ala direita em vez de utilizar o Rômulo. E como ele bem disse, né, que o Machado é o cara que faz todos os papéis que ele precisar e ele vai estar sempre à disposição, não é também um absurdo pensar no Machado como ala direito e talvez aqui no Pablo Siles como volante ou até no Pedro Castro. Dessa forma a gente poderia ter um time mais intenso, né, e com uma pegada mais interessante aqui no meio campo, porque o Pablo Siles é um jogador que oferece mais força de marcação até que o próprio Felipe Machado, ele recupera mais bolas. E uma outra dúvida na escalação é aqui com relação ao comando de frente, né? Se o Luvanor vai ser mantido ou se volta o Edu. Eu acho que tem uma possibilidade muito boa do Edu ser utilizado nesse jogo, tá? O Pessolano falou, ele tá no limite físico, por isso ficou no banco contra o Tombense, mas o Edu é titular do time, é um artilheiro que tá precisando voltar aos gols, né? E nessa partida especificamente eu tô achando que o Edu vai reaparecer no 11 inicial. É a primeira das 16 decisões que nos restam. Pelas informações dos setoristas, inclusive, tá chovendo muito em Londrina, então devemos ter um gramado pesado nessa noite. Até por isso é possível que a gente tenha um time mais físico em campo, né? Não acho que teremos uma escalação tão faceira como foi a do último jogo. E o meu palpite para essa partida, só para fugir totalmente da lógica, vai ser Londrina 1, Cruzeiro 2. O gol do Londrina sendo marcado por Douglas Coutinho e o Cruzeiro balançando as redes com Felipe Machado e Edu. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa também o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para essa noite se fosse Paulo Pessolano. Lembrando, a bola rola a partir de 9 da noite e terá transmissão de TV apenas pelo canal Premier. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 11 horas, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live pós-jogo. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!